pra gente, ótimo dia, entrando aqui hoje, né, mais um dia pra gente, o nosso compromisso aí que a gente fez com você, de estar entrando aqui todos os dias, durante esse mês de abril, para poder fazer as nossas lives e a gente compartilhar um pouco da nossa experiência aí com você sobre a gestão de barbearia, beleza? Então, a gente está cumprindo o nosso compromisso hoje, né, mais uma vez, e hoje a gente vai falar de precificação, né, o quanto importante é você saber precificar correto, né, o seu trabalho, porque isso pode determinar inclusive a sua sobrevivência no mercado, tá? Hoje a gente vê muitas barbearias abrir, né, muitas mesmo, e inclusive com os alunos que a gente dá aula aqui, a gente até comenta sobre isso, que às vezes tem pessoas que têm medo de fazer o curso, e porque tem muita barbearia, a concorrência é grande, mas eu vejo, né, no tempo que eu já estou de barbeiro, há mais de 8 anos já, muitas barbearias abrem, né, abrem muitas barbearias, mas poucos permanecem, tá? E poucos, menos ainda, tem resultado. Porque uma boa parte fica ali trabalhando meio que no 0 a 0, meio que no prejuízo, né? Insistindo. Como foi inclusive comigo desde o meu início, né? Há 8 anos de barbeiro, então eu tive que aprender na marra. Por que eu tive que aprender na marra? Porque eu não queria desistir. E isso me fez ter que aprender, porque não existia um segundo plano, existia fazer dar certo, e por isso eu não tive como aí desistir e fui atrás de aprender o que era necessário para que eu sobrevivesse ao mercado. Então por isso que hoje, né, a gente está aqui fazendo esse trabalho de estar te mostrando, né, como que você faz aí para você poder estar tendo sucesso no mercado e aprendendo cada vez mais, para que você não venha tomar prejuízo e o pior, né, que você não venha a desistir da profissão, porque é uma excelente profissão. A gente lida com pessoas, a gente aprende com pessoas, é gratificante, tá? E a gente lida com a autoestima das pessoas, então é uma excelente profissão, é muito bom. Porém, se você não souber, se você ir pelos outros, né, você vai acabar quebrando, tá? Inclusive hoje vou contar um caso, inclusive de uma barbearia da minha cidade mesmo, que fechou as portas justamente por isso, né? Então, mas devido o quê? Devido não saber precificar e devido não saber pagar comissão para os barbeiros. Inclusive, se você está assistindo essa live aqui, ontem a gente fez uma live sobre comissão de barbeiro. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, você pode olhar nos nossos stories aqui da escola, que talvez você vai achar lá o link, né? Ou você vai achar também no nosso canal do YouTube, tá? Lázaro Queiroz. Você vai achar lá essa live falando sobre comissão aí, beleza? Então você procura aqui que você vai achar, que é extremamente importante. Essas duas coisas juntas pode sim te quebrar, porque eu já vi barbearias grandes quebrar justamente por isso, porque não precificaram correto o seu trabalho, né, o seu serviço, e não pagaram uma comissão proporcional, né, para o barbeiro, né, uma comissão na qual a barbearia conseguia gerar lucro, resultado, para poder conseguir permanecer aberta, beleza? Então, gente, se você está assistindo essa live hoje, a gente fez um compromisso aí de estar entrando 30 dias para poder falar sobre gestão de barbearia. Então, gente, vamos entrar, né, no nosso assunto precificação. Existe várias variantes, tá? Então, muitas das vezes o preço justo que você deveria cobrar, às vezes você não vai conseguir cobrar ele. Por quê? Porque existe o preço que você quer cobrar e existe o preço que o mercado quer pagar. Quando você fala assim, eu tô me lixando pro mercado, tá? Eu não vou cobrar o preço do mercado. Então, você tem que ser alguma pessoa diferenciada, tá? Então, você tem que ser muito fora da curva
para você conseguir cobrar um preço fora do mercado e o mercado pagar, né, esse preço. Um exemplo disso é a empresa de celular, por exemplo, a Apple, né? Ela tem a marca de telefone aí mais cara do mundo hoje, né, que é o iPhone. Então ela coloca o preço que ela quer. Ela consegue sim aumentar o preço do iPhone e cobrar mais caro no iPhone. Por quê? Porque ela é uma empresa diferenciada e provou isso no longo do tempo. Então, se você não é uma pessoa que é o melhor da sua cidade, não é a pessoa acima da média na sua cidade, não vai ter como você cobrar um valor a mais, né, pelo seu trabalho. Infelizmente, existe isso. Só que a gente deve fazer conta, né? Falando sobre preço, a gente deve fazer conta para que a gente não fique no prejuízo, para que você não trabalhe no prejuízo, porque não tem como. Qualquer empresa que ela tem mais despesa do que faturamento, ela vai fechar, tá? Então por isso que você tem que levar em consideração na hora de colocar o seu preço, as suas despesas que você tem e o preço de mercado. E, né, levar em consideração o seu gabarito, né, a sua capacidade, o seu profissionalismo, o tanto que você sabe fazer. Isso para aí sim você definir o seu preço, tá? Então eu me falo assim, por exemplo, né? Às vezes tem pessoa que abre uma barbearia muito bacana, né? Top, e vai lá e coloca um preço muito baixo, tá? Então você vai trabalhar muito e não vai dar para você pagar suas despesas, então você vai acabar fechando. Só que quando você vai fazer umas contas, por exemplo, desse espaço, desse preço, você deveria cobrar um preço lá por volta de 35, 40 reais, um exemplo, né? Só que o mercado tá cobrando 25, 28, 30, tá? Então tem como você cobrar esse valor que você queria cobrar para você conseguir ter uma margem boa, tá? Porque a gente não vai entrar aqui no assunto de como que a gente chega a um preço final, tá? Porque não vai dar pra gente fazer tudo isso hoje, mas a gente vai fazer isso mais pra frente. Por exemplo, você gostaria de ter uma margem de 30%, e aí você pega lá as despesas que você tem, né? São todas as suas despesas, divide lá pela quantidade de clientes que você atendeu naquele mês, e aí você chegou lá um resultado que teve uma despesa lá de em torno de quase 28 reais ou mais por cliente. E você gostaria de ganhar uma margem de 25%, que é uma margem boa em salão, né? Para você entender o que é essa margem, é como se a cada 100 reais que entra no salão, você lucrasse ali 25 reais. Então, se caso você almeja essa margem de 25%, você vai botar lá 20 e poucos por cento em cima daquela despesa que você tem. E aquilo vai ser o seu ganho real. Você tem a despesa, e aí quanto mais você faturar, né, você vai aumentar essa margem, tá? Mas a gente sabe que é difícil você conseguir fazer isso por causa do mercado. O mercado dita o preço, né? Agora, inclusive, se, né, a lei da oferta e da procura, se tiver poucas barbearias, né, e todo mundo estiver aumentando o preço, com certeza você vai poder aumentar o seu preço. Mas se isso não estiver acontecendo, pelo contrário, estiver abrindo muitas barbearias e você não quer ali aumentar seu preço, não tem como você aumentar seu preço, você tem que buscar reduzir as suas despesas, tá? Porque senão não tem como, a conta não fecha. Eu vou mostrar para você aqui, vou ver se eu consigo virar a tela do telefone aqui, para mim mostrar para você uma empresa que ela abriu, uma barbearia que ela abriu na minha cidade aqui. Talvez, se alguém da minha cidade que vê, talvez lembre o nome, mas eu não vou falar o nome da barbearia, não se expor a isso, mas uma barbearia muito bacana que abriu na minha cidade uns tempos atrás, tem bastante tempo. Pelo que a gente olhava lá, o cara deveria ter gastado uns 50 mil naquela barbearia para poder abrir, em um corte a 25 reais, com 2 barbeiros trabalhando para ele, pagando uma porcentagem de 60%. Aí eu vou te mostrar no quadro para você ver como que essa conta não fecha. E quando a gente que está dentro do mercado trabalhando, né? Eu estou aqui trabalhando e faço minhas contas, por exemplo, tá? Então eu faço as minhas contas, eu sei
qual é o custo que eu tenho por cliente, eu sei qual é o lucro que eu tenho por cliente e tal. Então, tipo assim, eu sei disso. Então, quando você vê outras pessoas trabalhando, né, e imagina mais ou menos como que é aquela situação, você sabe se aquilo está sustentável ou não. Então, nesse caso, provavelmente, ele demorou uns 3 meses e fechou. Quando a pessoa ele entra sem conhecimento e cobra preço errado, ele deveria ter um capital de giro muito grande para ele ir tomando prejuízo, né, e ajustando o preço. Agora, quem não tem saída, como na minha época eu não tinha saída, eu precisava de aprender, então eu comecei, né, com preço baixo e logo fui precisando de aumentar o meu preço, porque as contas não fechavam e a gente estava no centro, então a gente precisou de ajustar isso. Talvez o que não teve tempo para essa pessoa, para essa barbearia, porque o dono não era barbeiro, então o dono contratou 2 barbeiros. E uma das coisas que eu falei ontem, não tem como, por exemplo, o dono da barbearia pagar 60% pro cara, sendo que foi ele que investiu no negócio. Então ele fica com 40% e paga 60% pro cara, sendo que o cara não é sócio dele e ele não era barbeiro. Quando você vê isso aí, isso não funciona de pé, ou seja, essa conta não fecha. Então, a não ser que ele cobrasse um valor muito alto pelo corte, tá? Então eu vou fazer 2 cenários ali para você dar uma olhada no quadro aqui. Vou ver se eu consigo virar a tela do telefone e fazer isso para você ver que em um cenário muito bom e em um cenário normal, para você ver que a conta não fechava e que ele precisaria de ter muito dinheiro no bolso aí para ele poder conseguir permanecer com a sua barbearia aberta, tá? Então é isso que a gente deve ver hoje. Então se você é lá uma barbearia que está cobrando hoje, por exemplo, 10, 15 reais no corte, tá? Se você não tiver despesa nenhuma, se você trabalha na sua casa e é só o seu tempo, né? Nesse caso você só está vendendo seu tempo muito barato, tá? Mas tudo bem, né? Aí vai de cada um. Por quê? Porque você não tem muita despesa, então você consegue cobrar aquele preço ali. Só que se você não buscar melhorar para poder você cobrar um pouco a mais no seu corte, você vai trabalhar, não vai ver dinheiro porque você está cobrando um valor baixo e vai acabar desanimando da profissão. Então por isso que a gente tem que nos valorizar, tá? Que se você quer realmente aumentar seu faturamento, chegar a ter a sua liberdade de tempo para você poder, né, botar a barbearia para funcionar sozinha e você ser uma pessoa livre, você precisa sim de trabalhar o seu preço, identificar qual o preço que você está cobrando, se está conseguindo pagar todos os seus custos e ainda te sobrar lucro para a barbearia, tirando o seu salário, tá? Para que aí você se ajuste. Claro que quando você descobre que a sua margem está muito baixa e que está correndo um risco de você fechar a barbearia, você não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, por exemplo, se digo por mim aqui, quando a gente está cobrando um valor um valor baixo no corte e estava pagando uma comissão alta, então o que a gente fez? Eu não vou dispensar os barbeiros que a gente já está e eu também não vou mandar os que estão aqui embora, mas os próximos que eu contratar, eu vou explicar a situação e vou contratar com uma comissão mais baixa. Então isso leva tempo para você fazer. Agora, aumentar o seu preço já é mais rápido. Você pode ir lá e já aumentar esse preço aí para você poder conseguir manter a sua margem mais alta, beleza? Mas lembrando, quando você aumenta o seu preço, você também perde cliente, mas isso faz parte, né? Não vai adiantar você ficar querendo trabalhar, né, para morrer e não aumentar seu preço, com medo de perder seu cliente, e às vezes você vai perder seu cliente do mesmo jeito se abrir uma outra barbearia e cobrar mais barato. Então por isso que você deve levantar o seu preço, né, colocar o seu preço correto, e os seus clientes, ele vai se acostumar com o preço desde que você mostre valor, desde que você ganhou dinheiro porque você aumentou seu preço, investe no salão, deixa o seu salão mais bonito, investe em um produto melhor e assim por diante, beleza? Eu vou estar mostrando no quadro aqui agora para você ver essa história mais ou menos do que eu vi dessa barbearia, apesar de eu não ter entrado na soma das contas dessa barbearia, mas só por uma suposição de como que era, né? E como que ele veio a fechar as portas justamente por isso, por 2 motivos que eu acho que ele fazia errado, que era a comissão e o valor do corte que estava barato,
pela estrutura dele, pelo tudo que ele montou, né, pela qualidade da barbearia, né, pela barbearia ter uma recepcionista, tá? Ter vários conforto para o cliente, né, que custa dinheiro, beleza? Vou estar tentando virar aqui e mostrar para você. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se dá para você estar vendo aqui agora. Vamos lá. Então, gente, ó, eu vou começar pela expectativa real, né, do que era, né, você ter uma barbearia de 50 mil reais, né, como era essa barbearia, deve ter gastado uns 50 mil reais. Eu não sei as despesas que ele tinha, né, com aluguel, com outras coisas, mas não dou uma coisa certa. Eu sei que ele tinha uma recepcionista. E uma recepcionista hoje, se você for pagar ela no mínimo, ela sairia por R$ 1.500. Isso muito por baixo, tá? Porque se você for assinar carteira e tudo, vai sair por mais. Mas vamos colocar aqui um exemplo, ó. Numa realidade de uma barbearia que está começando, a pessoa, os barbeiros, né, ele vai cortar em média de 4 cortes de cabelo por dia. Claro que isso pode ser relativo. Quando a gente fala de 4 por dia, às vezes pode ser um dia que corta 10 ou mais, tá? Mas às vezes muito difícil mais do que 10. Mas, por exemplo, digamos que corte 4 cabelos começando a barbearia, como era essa barbearia. Ele começando, ele corta 4 cabelos. Então, se ele cobrava R$ 25 e ele tinha uma margem de 40% para ele e 60% para o barbeiro dele ficava com 15 e ele ficava com 10 reais, aqui ó, como vocês podem ver. Então esse era o valor que ele ganhava por cada corte de cabelo da margem do barbeiro. Claro que não tem, a gente não está nem tirando todas as despesas não, mas se cada barbeiro cortava 4 cabelos a 10 reais de retorno, dava 40 reais de retorno por cada barbeiro por dia. Então eram 2 barbeiros, dava 80, né, reais aqui por dia de média. De 80 reais de média por dia, e a barbearia fechada aos domingos, né, e abrindo de segunda a sábado, ele tinha 26 dias para trabalhar no mês, tá? Desses 26 dias, se você pegar 80 vezes 26, vai dar 2.080 de retorno. Agora eu te pergunto, se lá tinha uma recepcionista que ganhava em torno de R$ 1.500, como que sobrava dinheiro para ele pagar o aluguel? Se você tirar daqui, não sobra, não dá. Então o ponto era um ponto muito grande. Então, ou seja, nesse quesito aqui, no começo, ele não tinha retorno nenhum. Agora, mesmo você colocando numa expectativa muito boa, vamos dizer que, né, que eles corte 10 cabelos por dia, né? Vamos colocar aqui que corta 10 cabelos por dia. Então, ganhando 10 reais, 10 cortes vai dar 100 reais para cada barbeiro. Então, se ele tem 2 barbeiros, né? Então ele vai ganhar 200 reais por dia. Ainda dá aqui 5.200 reais por mês, né? Só que desses 5.200 reais ele tem que tirar a recepcionista, né? E além disso, ele tirar todas as despesas que ele tem extra, que é aquelas despesas com produtos, né? Com energia, né? Inclusive lá tinha um ar-condicionado bem grande. Então, ou seja, no final é muito pouca coisa pelo total investido que ele tinha. Então, disso aqui, mesmo a barbearia dele bombando, cortando 10 cabelos todo dia, o que é quase impossível, né, em uma barbearia assim de começo principalmente. Então, ou seja, mesmo se a barbearia dele bombasse, ele ainda ia tirar um valor que mal ele conseguia pagar as contas dele. Então, se você faz essa conta, você tem duas opções aqui: mexer na comissão que você paga para o barbeiro, tá? E mexer no valor que você está cobrando. Então, ou seja, se você monta uma barbearia nesse padrão, você tem que ir lá e entender que o seu corte de cabelo vai ter que custar ali pelo menos uns 40 reais para que você tenha aí um retorno bacana, tá? Então, quando a gente olha e vê essa realidade, você vê lá uma barbearia cobrando 25 reais em um corte, em uma barbearia ali que vale pelo menos 50 mil reais, e que os donos não são barbeiros, que tem lá barbeiro trabalhando
uma comissão acima de 50%, essa matemática não fecha e essa pessoa vai acabar fechando as portas, como aconteceu com essa barbearia aqui na nossa cidade, que durou apenas 3 meses aberto e teve que fechar, beleza? Então isso é para você entender e buscar, né, fazer os seus ajustes de preço para que você não venha ter que fechar as portas aí, beleza?